Olá pessoal, sou Raíra Carvalho e eu estou aqui na TV Mariense estreando o programa Vida Saudável. A cada episódio vou trazer profissionais da área da saúde, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e muito mais. Aqui vamos falar sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar e outros assuntos da atualidade. Então confira aqui na TV Mariense, canal 17.1. Aqui vamos falar sobre assuntos de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Todas as terças-feiras, às 12h45, com reprise às 21h30. Então, fiquem ligados na programação da TV Mariense, canal 17.1. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito especial. O que você acha? Corpo é corpo? Espírito é espírito? Tem como desintegrar o corpo do espírito e o espírito do corpo? Hoje, aqui no estúdio da TV Mariense, vou receber dois convidados especiais para conversar conosco sobre esse assunto. O bispo Mário Porto, da Igreja Comunidade Vida Sede no Olho d'Água, e a doutora Ruth Júlia, psicóloga e também aconselhadora familiar e para casais. Hoje eu quero conversar com você que está aí do outro lado sobre um tema muito importante. O que você acha? Corpo é corpo, espírito é espírito? Na visão cristã, na visão bíblica, será que tem como desintegrar o corpo do espírito? E hoje, aqui no estúdio da TV Mariense, no programa Vida Saudável, eu recebo dois convidados muito especiais. O bispo Mário Porto, da comunidade Vida, da sede de Olho d'Água, e a doutora Ruth Júlia, psicóloga e também aconselhadora cristã. Muito bem-vindos. Uma honra estar com você e estar com a nossa querida Ruth Júlia, que eu a conheço há mais de 30 anos e ela tem contribuído tanto na comunidade cristã e nos últimos tempos a psicologia cresceu muito. Sim. Principalmente com o advento da pandemia, é um profissional hoje essencial para a gente buscar essa saúde integrativa. Sim. E sobre esse tema, tem como desintegrar o corpo do espírito na sua visão? Não tem como. O apóstolo Paulo, inclusive, ele vai falar na carta aos Tessalonicenses que Deus os santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Então, a saúde está interligada, está intrinsecamente ligada, o corpo, a mente, a alma, o coração. A gente precisa fazer, portanto, uma gestão de tudo isso. Cuidar do corpo, cuidar da alma e cuidar do espírito para ter saúde integral. Doutora Ruth, qual a sua visão sobre essa frase? É corpo, espírito é espírito, tem como desintegrar ou não? Quando a criança nasce, Raíra, a gente tem ali uma expressão de um bebê. Sim. Ele se mexe, ele transmite vida, mas ele não fala. Ele não expressa o pensamento. Sim. Ele não reflete sobre o mundo, né? E outro momento que nos leva a ver que é impossível dissociar essas estruturas é na morte. Está bem que conversando, amanhã você está diante de um ser que você sabe quem era. Sabe até que ali está uma pessoa, mas não fala, não tem vida, não se expressa. Então, realmente, na minha opinião, você tem o corpo, ele é a casa. Sim. E toda casa tem que ser cuidada, arrumada, toda casa precisa ter uma manutenção. Então, o corpo, essa casa precisa ser mantida. Trazer o que é bom, né? Fazer um muro, que é a pele, que é bom do lado dentro, que é ruim, deixa lá para fora, né? E, ao mesmo tempo, também é onde o espírito é gerado. Porque quando nós nascemos o
psique e o corpo. O espírito, ele tem vida quando o Espírito Santo de Deus sopra a vida nele. Sim. Antes disso, nós somos alma vivente. Sim. Então, a palavra de Deus nos mostra que fomos criados como seres completos, corpo, alma e espírito, como diz em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Então, eu posso dizer, pegando essa analogia da casa, né, que você acabou de citar, que a parte espiritual, então, poderia dizer que é o alicerce? A parte espiritual, ela permeia toda a existência humana. Porque quando nós fomos gerados em Deus, nós somos gerados por um ser espiritual. Deus é espírito. Sim. Então, todos nós temos a dimensão espiritual. Agora, é mais fácil você reconhecer sua mão, seu pé que você está olhando, do que a sua alma. É por isso que nós temos esse Setembro Amarelo, Sim. sinalizando, né, a ameaça da extinção de si mesmo, né, a falência de si mesmo. Então, nós temos essa volta para a nossa casa, corpo e a alma. Por algum tempo, e me coloco de geração dos meus pais, né? Eles cuidavam assim, a pessoa aceitou Jesus e era arrebatada, né? Sim. Nós falávamos em depressão, em medo, nos falávamos em ansiedade. E meu pai tinha depressão, foi criado numa família cristã, meu pai é evangelista, um homem de Deus, mas tinha depressão. Spurgeon tinha depressão, né? Então, grandes homens e mulheres de Deus sofrem com a depressão. Uhum. Então, a igreja agora está com um olhar bem mais foco, bem mais afirmativo para essas pessoas. Isso nos leva a uma esperança. E a igreja se torna uma resposta para essa geração. Por isso que o pastor Mário Porto contou muito bem. Nós tivemos como se fosse um limite, né? Antes da pandemia, depois da pandemia. Então, hoje nós lidamos muito mais com a nossa humanidade, com o ser psíquico em adoecimento, que pode entrar em adoecimento, do que antes da pandemia. Eu atendi pastores que falaram assim, eu nunca me via sentado nessa cadeira de frente, diante de você. E eu sempre dizia para os irmãos que crente, cristão, não tinha depressão. Bispo Mário Porto, será que, na sua visão, a pandemia, ela trouxe essa virada de chave nas pessoas e a procurar mais, a estar íntimo com Deus? Sem dúvida alguma, a gente não imaginava passar por uma catástrofe mundial. Até hoje eu tenho a sensação de que a gente ainda está processando. Uhum. É como se a gente tivesse posterizado, que a gente sobreviveu, perdemos muitos amigos, colegas, muitos líderes por esse vírus terrível, mortal, devastador. Então, a nossa geração pós-pandemia é uma geração que está muito mais hoje alerta esse cuidado com a saúde mental, com a saúde emocional, com a saúde relacional, com a saúde nutricional. Sim. Então, a gente vê as pessoas muito mais voltadas para esse cuidado, que em outro tempo era negligenciado, era postergado, e agora não. A gente vê, diante da situação, levantar a imunidade, estar vigilante com os pensamentos. Paulo propõe sempre a metanoia, renovação da mente, porque os pensamentos envelhecem, a gente tem que colocar um filtro, é importante filtrar. Paulo vai trabalhar isso na carta aos Romanos e na carta aos Filipenses. Ele vai dizer que a paz de Deus, ela é guardiã, ela guarda a mente e guarda o coração em Cristo Jesus. É muito importante você ter essa paz guardiã, essa paz perene de Cristo, porque ela de fato gera uma película de proteção nas nossas vidas, uma espécie de blindagem emocional e espiritual aos pensamentos destrutivos. E o Setembro Amarelo vem como um alerta da vida,
de ressignificar a vida, trazer um novo sentido, se reapaixonar pela vida, pela família, fazer o que você ama e focar, de fato, na saúde integral. Saúde emocional, saúde espiritual e saúde física. Então, isso nos remete então, a pensar que não tem como cuidar apenas do físico, né, doutora? É um completo outro, vamos dizer assim, né? É aquela questão, eu vou malhar, vou à academia por conta da estética. Não, eu vou por conta também do meu psicológico, né, não? Nós percebemos a ênfase do seu estilo de vida, né? Sim. Então, aquela ênfase na performance, no físico. Todo mundo malhado, todo mundo tem que estar dentro de um estilo, né? Também há uma pressão muito grande sobre a produtividade dentro da igreja, né? Uhum. Então, você tem que estar bem. Eu lembro uma frase que minha mãe dizia, quando ela tinha que lidar conosco, 8 filhos, pai com depressão, dizia, mãe, vamos à igreja? Não, eu não vou à igreja porque eu não estou bem. Então, a ideia de que a igreja é para quem tem sucesso, quem está bombando. E essa não é a realidade. A igreja é hospital, a igreja é família. Então, nós estamos sofrendo aí uma pressão para que você dê, para que você se entregue. Se você fala que a ênfase é família, porque há igrejas que têm culto de domingo a domingo. Uhum. E qual o dia da família? Qual a ênfase no lazer? Qual o conselho que se dá quando um filho está tendo problemas de rebelião, ou problemas de isolamento, né, de celular? Então, hoje nós precisamos viver uma religiosidade menos exigente, menos cheia de regras e normas e mais relacional. Sim. Não seria nem uma religiosidade, seria um estilo de vida relacional, né? Sim. A igreja que se importa uns com os outros, que troca ideias, que aceita o ser humano, que o único grupo que não aceitava o ser humano eram os fariseus. O ser humano em erro, eles não aceitavam, mas eles cometiam erros muito maiores. Uhum. Então, quando nós temos a ideia que o Senhor tinha, né, de sentar à mesa, conversar, dialogar, sorrir, e Jesus colocava-se como servo. Então, nós temos muitos chefões em casa, na igreja, no serviço, né? E isso termina engessando o emocional. Sim. Gera uma sobrecarga emocional que é extremamente necessária. É fundamental a igreja ser uma comunidade terapêutica, Sim. Um lugar seguro, um lugar de cura, um lugar onde se respira a ética, a empatia, se colocar no lugar do outro. Em 1998, eu vivi uma virada de chave, doutora Rotijúlia Raíra, num congresso que aconteceu em Águas de Lindóia, São Paulo, da CEPAL, Igreja, uma comunidade terapêutica. Inclusive, eu atraído por esse tema para ouvir o Larry Crabb, que tinha escrito o livro, né, De Dentro para Fora. Sim, de Deus, E aí ele lançou naquele congresso, você estava lá, né? Uhum. E ele lançou naquele congresso o livro Esperança no Sofrimento. Então, é fundamental a gente sair com essa visão, porque, como a doutora Rotijúlia colocou, a igreja não pode ser um lugar para a pessoa adquirir mais patologias. Uhum. Se ela está doente, porque você vê, Jesus vai falar e Lucas vai, como médico, reverberar o que Jesus diz. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Então eu vim buscar e salvar, ou seja, Jesus veio para pessoas com doenças psicossomáticas, Jesus veio para os deprimidos, Jesus veio para as pessoas que estão cansadas, exaustas, que estão nesse momento vivendo o problema da burnout, né, de tanto trabalhar, está adoecendo. E aí é importante, como a doutora Júlia colocou, sair do piloto automático. Sim. No ministério é muito comum acontecer isso. Ainda bem que os pastores estão se conscientizando que também são humanos, precisam fazer terapia. Eu quero recomendar terapia a todos os pastores. Tem que fazer terapia, porque a gente não pode também espiritualizar tudo. Sim. Tem que... aqui, ó, nós temos duas grandes profissionais que eu quero recomendar. Faz nutrição aqui com a Raíra, faz a psicologia, pode fazer a teologia aqui também, o encorajamento, e a gente está no rádio há 26 anos pelas manhãs,
tentando ajudar as pessoas a começar melhor o dia, arejar a mente, fortalecer. Por isso, Raíra, eu recebi com muito entusiasmo esse convite para estar aqui com todas essas pessoas maravilhosas que estão nos assistindo na TV Maranhense, né? Principalmente quando eu soube que a Ruth Júlia está aqui. Então, realmente é um carinho muito grande, porque eu sei o quanto ela tem sido um instrumento de Deus, e você também, ajudando tanta gente a vencer a obesidade. E uma coisa que eu achei muito relevante no seu tratamento da saúde integrativa é que você também cuida da saúde mental dos seus pacientes, porque uma pessoa que sofre de ansiedade e come dosagens além do que deve, né? E aí como é que ela pode? Então você vai, vamos coordenar, vamos calibrar isso aqui, vamos regular. E doutora Ruth Júlia, a vida precisa de regulagem, né? O tempo todo a gente tem que estar regulando. Isso. E eu digo que nós somos uma casa, né? O nosso corpo, ele é uma casa, nós somos o templo do Espírito Santo, né? E nós devemos cuidá-lo da melhor forma possível, né? Nós somos um presente, esse daqui é um presente que Deus nos deu, né? O corpo é um presente de Deus para a gente. Então, se nós não nos alimentarmos com legumes, verduras, frutas, termos uma alimentação balanceada, equilibrada, noite de sono, né? Que é muito importante, né? Para você descansar o corpo, descansar a mente. Também o exercício físico, né, para poder você ter aquele equilíbrio de saúde, corpo e saúde, mente, saúde, espírito, né? Então, nós somos um corpo integrados, não tem como desintegrar. Então, essa frase, corpo é corpo, espírito é espírito, não tem como, né? Verdade. E uma coisa que a doutora Ruth Júlia falou aqui, evitar igrejas que têm culto todos os dias. Isso não é saudável. É preciso dizer, é preciso haver um equilíbrio. Você tem que ter um tempo para a sua família, você tem que ter um tempo para o lazer, para o entretenimento. Tudo isso é muito importante, porque tem a ver com o conjunto do ser humano. Ter tempo para os filhos, ter tempo para ouvir, entendê-los. O culto doméstico. Olha, o culto doméstico lá em casa tem sido uma experiência tão maravilhosa. Meus filhos agora são jovens, o caçula está com 18 anos. E no início, doutora Ruth Júlia, eu falava sozinho. Aí a minha esposa, que é psicopedagoga, não, você tem que facultar uma oportunidade para todos falarem. Então eu trago o texto e depois eu estou me surpreendendo com as leituras, as devolutivas que eles estão me entregando. Então ontem, nesse domingo, por exemplo, foi uma experiência tão maravilhosa, depois de compartilhar as escrituras, de ouvi-los, de orar juntos, de louvar juntos, de poder abençoá-los, estender as mãos e abençoá-los. Então, a saúde está ali no seio da família, né? C.S. Lewis já falava sobre isso, que a família é realmente um lugar de respirar o amor puro. Só que muitas famílias, hoje, devido a essa pressa, imagina, faz uma refeição assistindo televisão, faz uma refeição respondendo celular, e hoje é muito comum você ver pessoas indo para o restaurante para almoçar ou jantar e não se verem. Elas ficam lá no celular, foram para sair, para se olharem, para conversar. Não, está todo mundo respondendo. Então é preciso vencer esse vício do celular, isso é muito importante. Para termos saúde, para aquilo que ela falou, relacional, ter mais relacionamento. Então a gente precisa buscar isso, inclusive ser uma igreja relacional e discipuladora. A gente precisa buscar isso. Será que no mundo atual que estamos vivendo, isso não tem esfriado e ter trago para a humanidade essa depressão, transtornos? Sem dúvida. A ferida é a falta do amor, a falta do carinho, a falta do apoio. Eu estive semana passada participando da abertura da Semana do Encarcerado, e uma coisa que o diretor falou, disse, olha, 90% dos apenados foram feridos pelo pai. E eu estou convicto de que o pai, ele é o grande vetor da saúde da família. Então, o pai é essencial, um pai amoroso. Eu tive a felicidade. A doutora Ruth Júlia conheceu meu pai. Então, era um homem espontâneo, um homem amável. E ele era aquele homem, não tinha máscara, era daquele jeito. Ele conseguiu nos criar assim, conjugando o verbo amar, sendo firme. Ele nunca facilitou a minha vida, mas ele sempre esteve presente. Ele sempre me enviou como flecha e orava e disse, vai meu filho, vai dar certo.
eu vou estar aqui. Então, era aquele pai que abraçava, era aquele pai que realmente nos motivava, nos inspirava. E disciplinava na hora disciplinava, mas sempre em amor. É o que Paulo recomenda, esse equilíbrio, disciplinar, mas em amor. Então, então eu vejo que a ferida realmente é a falta do pai, a falta do apoio. Então, quando falta esse amor, as pessoas terminam adoecendo, elas terminam entrando no processo de reducionismo emocional. E aí foi como a doutora Ruth Júlia falou, isso é a porta de entrada para as doenças psicossomáticas, para a depressão e outras patologias. Então a gente precisa, e é imperativo, resgatar o amor, conjugar o verbo amar, porque de fato, quem ama cuida, quem ama cura. Quer completar, doutora? Muito a completar. Mas exatamente isso. A figura parental, pai e mãe, eles têm um poder de ferir muito profundo. Sim. Porque são as principais afirmações da criança acerca de quem elas são. Né? Você tem alguns autos que são formados na infância. Autoestima, que é a relação saudável consigo mesmo. Autoconfiança, que é saber que pode, que é capaz. Autodeterminação, são escolhas saudáveis. E a segurança, né? Sentir que está seguro. E esse berço, né, seria uma cadeira de 4, eu sou muito assim, minha mente muito metáfora, seria uma cadeira com 4 pés, né? Geraria um adulto funcional, né? Um adulto que tem uma relação boa consigo, que não depende de alguém dizer que ele é bonito, que ele é bonito, né? Ele tem um retrato de si mesmo. Vê-se um potencial, né? Sabe fazer escolhas sábias com resultados. E tem um senso de confiança, de autoconfiança, de segurança. Então, agora, qual de nós, eu brincaria dessa forma, né? Que ao receber um bebê, pensa dessa forma, que eu estou recebendo alguém, que eu vou participar como pai e mãe de uma forma muito profunda no amor que essa criança tem por si mesma. Porque quem se ama não se mata. Sim. Quem se ama não se droga, quem se ama não se prostitui. Né? Então, quando o pai e a mãe conseguem afirmar isso, eles preenchem a principal lacuna do ser humano. Que você não encontra Deus exigindo de nós alguma coisa, mas Ele nos impulsiona, nos leva a amá-lo pelo que Ele é. Sim. Então, enquanto nós pais, nós poderíamos nos espelhar em Deus, nós somos muito exigentes com a criança, né? Mas a principal missão nossa é que elas nos olhem e queiram ser como nós somos. Que elas olhem para mim e digam, olha, quando eu crescer, eu quero ser como a minha avó, né? Tem 8 netos. E eu estou me trabalhando muito nesse sentido, de refletir Jesus para elas. Então, resume-se que a referência seja Jesus e não a pessoa. Jesus em nós, a esperança da glória. Colossenses, né, nos fala isso tão claramente, é muito lindo isso. É verdade. À medida que nos aproximamos, Salmos diz, olhai para Ele, sereis iluminados, vossos rostos não sofrerão vexame. Então, olhar para Ele, como Moisés, lá em cima do Monte Sinai, ele refletiu a glória do Senhor. Então, Jesus em nós, ele vai refletir a sua glória. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais iremos refletir essa presença. E essa presença, ela é curadora, ela atrai. E eu creio que a principal prevenção para isso que nós estamos vivendo hoje é que cada um de nós fôssemos uma expressão viva de Jesus na nossa casa, na comunidade, na sociedade, na política, no exercício profissional, né? Se cada um de nós pudéssemos refletir a glória do Senhor. O maior legado que a igreja pode deixar para essa geração são cristãos que refletem a glória de Jesus na sua vida. Muito boa essa conversa, mas eu gostaria que vocês deixassem aos nossos telespectadores um conselho, né? O que vocês diriam para a pessoa que está do outro lado
em relação ao Setembro Amarelo, que nós estamos agora nessa proposta, né? Não suicídio, não depressão. O que vocês aconselhariam a telespectador que está do outro lado? Eu aconselho você a resgatar o amor próprio. E resgatando o amor próprio, conjugar o verbo amar. Amar sua família, priorizar sua família, seus pets. Para quem já é vovô, vovó, tem a netoterapia, a pet terapia. Ter momentos de terapia, fazer o que você ama, organizar, replanejar sua agenda, ter tempo para tudo, para a sua espiritualidade, para o seu trabalho, para o seu lazer, para tudo isso. E aí você vai alcançar saúde integrativa. Muito bem. Quero agradecer a presença de vocês por ter aceito o convite em participar do programa Vida Saudável. Muito obrigada, doutora Ruth Júlia, pela presença. Muito obrigada, Bispo Mário Porto. Eu que agradeço a honra de estar aqui. Foi tão bom esse tempo precioso. Eu espero que você tenha absorvido alguma coisa que nós falamos aqui. Não tem como desintegrar o corpo do espírito e o espírito do corpo. Nós somos seres integrativos. Não tem como você viver sem depender da sua mente, depender das suas emoções, depender do seu corpo físico e também da sua vida espiritual. Então eu creio que a proposta de hoje do Vida Saudável ajudou você a ter uma compreensão melhor sobre a saúde do corpo. Chegamos ao final do programa Vida Saudável. Espero que você tenha gostado e caso você não assistiu aqui na TV Mariense, canal 17.1, você pode assistir nas nossas redes sociais, @TV Mariense, @Raíra Carvalho Nutri ou no nosso canal do YouTube, youtube.com/@TV Mariense_. Muito obrigada!